Júlia, prazer, meu nome é Rômulo. Eu vou começar os nossos encontros com uma leitura que eu acho que pode ter um pouco a ver. É o Livro de Areia, do Borges, e o conto que eu vou ler é o Livro de Areia. A linha consta de um número infinito de pontos. O plano, de um número infinito de linhas. O volume, de um número infinito de planos. O hipervolume, de um número infinito de volumes. Não. Decididamente não é esse o melhor modo de iniciar uma narrativa. Afirmar que é verídica é agora uma convenção de toda narrativa fantástica. A minha, no entanto, é verídica. Eu moro sozinho, no quarto andar da rua Belgrano. Fará uns meses, ao entardecer, ouvi uma batida na porta. Abri e entrou um desconhecido. Era um homem alto, de traços mal delineados. Talvez a minha miopia os tenha visto assim. Todo seu aspecto era de pobreza decente. Estava de cinza. Trazia uma valise na mão cinza. Senti de imediato que era estrangeiro. De início julguei-o velho. Depois me dei conta que o seu escasso cabelo loiro, quase branco, à maneira escandinava, enganara-me. No decorrer de nossa conversa, não duraria uma hora, soube que procedia das horcadas. Apontei uma cadeira para ele. O homem tardou um pouco a falar e exalava melancolia, como eu agora, na sua voz. Vendo umas bíblias, ele disse. Não sem pedantismo, eu respondi. Nessa casa há algumas bíblias inglesas, inclusive a primeira, a de John Wycliffe. Tenho também a de Cipriano, de Valera, a de Lutero, que literalmente é a pior, e um exemplar latino de Vulgata. Como o senhor vê, não são exatamente bíblias o que me falta. Depois de um silêncio, ele respondeu. Não vendo só bíblias. Posso lhe mostrar um livro sagrado que talvez lhe interesse. Comprei-o nos confins de Picanir. Abriu a valise e deixou em cima da mesa. Era um volume em 8º, encadernado em tela. Sem dúvida, passara por muitas mãos. Examinei-o com seu peso inusitado e surpreendeu-me. Na lombada dizia Holly White e embaixo Bombay. Será do século XIX, observei. Não sei, nunca soube, foi a resposta. Abri-o ao acaso. Os caracteres eram estranhos para mim. As páginas, que se pareceram gastas e a pobre tipografia, estavam impressas em 2 colunas à maneira de uma bíblia. O texto era cerrado e disposto em versículos. No canto superior das páginas havia algarismos arábicos. Chamou-me a atenção que a página par trouxesse o número, digamos, 40.514 e a ímpar, a seguinte, 999. Virei-a. O dorso era numerado com 8 algarismos. Trazia uma pequena ilustração, como é de uso nos dicionários, uma âncora desenhada à pena, como que pela mão inábil de um menino. Foi então que o desconhecido me disse, olha bem, nunca mais haverá. Havia uma ameaça na afirmação, mas não na voz. Deixei-me no lugar e fechei o volume. Imediatamente o abri. Procurei em vão a figura da âncora, folha por folha. Para ocultar o meu desconcerto, eu disse, trata-se de uma versão da escritura em alguma língua hindustânica, não é verdade? Não, ele replicou. Em seguida abaixou a voz como que para confiar um segredo. Adquiriu-se no povoado da planície, em troca de umas rúpias e da Bíblia. O seu dono não sabia ler. Suspeito que no livro dos livros ele viu como um amuleto. Era de uma casta mais baixa, as pessoas não podiam pisar suas sombras sem contaminação. Disse-me que o seu livro se chamava O Livro de Areia, porque nem o livro nem a areia tem princípio ou fim. Pediu-me que procurasse a primeira folha.
Apoiei a mão esquerda sobre a portada e abri com o polegar quase grudado ao índice. Tudo foi inútil. Sempre se interpunham várias folhas entre a portada e a mão. Era como se brotassem os livros. Agora procure afinal. Também fracassei. Mal consegui balbuciar com uma voz que não era minha. Isso não pode ser. Sempre em voz baixa, o vendedor de bíblias disse: não pode ser, mas é. O número de páginas desse livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira, nenhuma é a última. Não sei por que são numeradas desse modo arbitrário. Talvez para dar a entender que os termos de uma série infinita admitem qualquer número. Depois, como se pensasse em voz alta: se o espaço for infinito, estamos em qualquer ponto do espaço. Se o tempo for infinito, estamos em qualquer ponto do tempo. Suas considerações irritaram-me, e eu perguntei: o senhor é sem dúvida religioso? Sim, sou presbiteriano. A minha consciência está limpa. Estou seguro de não ter ludibriado o narrativo quando lhe dei a palavra do Senhor em troca do seu livro diabólico. Assegurei-lhe que não tinha por que se recriminar e lhe perguntei se estava de passagem por essas terras. Ele me respondeu que dali a alguns dias pensava regressar à sua pátria. Foi então que soube que ele era escocês, das Ilhas Orcadas. Disse-lhe que eu gostava pessoalmente da Escócia pelo amor a Stevenson e a Humes. E a Robbie Burns, ele corrigiu. Enquanto falávamos, eu continuava explorando o livro infinito. Com falsa indiferença eu perguntei: o senhor pensa oferecer esse livro curioso ao Museu Britânico? Não. Ofereço ao senhor, replicou, e fixou uma soma elevada. Respondi-lhe com toda a sinceridade que aquela era uma soma inacessível para mim, e fiquei pensando depois de alguns poucos minutos, e aí eu já tinha urdido meu plano. Proponho-lhe uma troca, eu disse. O senhor obteve esse volume por umas rúpias e pela escritura sagrada. Eu lhe ofereço o montante da minha aposentadoria, que acabo de receber, e a Bíblia de Wycliffe, em letra gótica. Herdei-a dos meus pais. A Black Letter Wycliffe, ele murmurou. Eu fui para o meu quarto e trouxe-lhe o dinheiro e o livro. Virou as páginas e estudou o frontispício com fervor de bibliófilo. Trato feito, ele disse. Assombrou-me que não regateasse. Só mais tarde eu compreenderia que entrara na minha casa com a intenção de vender o livro. Não contou as notas e guardou-as. Falamos das Índias, das Orcadas e dos Jarls, noruegueses que as governaram. E era noite quando o homem foi embora. Não voltei a vê-lo, nem sei o nome dele. Eu pensei em guardar o livro de areia no lugar que tinha deixado o Wycliffe, mas optei afinal por escondê-lo atrás de uns volumes avulsos das 1001 Noites. Deitei-me e não dormi. Às 3 ou 4 da manhã acendi a luz. Fui buscar o livro impossível e virei as folhas. Uma delas vi gravada uma máscara. Num canto tinha um algarismo, que não sei qual, elevado à 9ª potência. Não mostrei a ninguém meu tesouro. A felicidade de possuí-lo veio somar-se ao temor de que o roubassem e depois o receio de que não fosse verdadeiramente infinito. Essas duas inquietações agravaram a minha já velha misantropia. Restavam uns amigos, deixei vê-los. Prisioneiro do livro, quase não saí à rua. Examinei com uma lupa a lombada desgastada e as capas e afastei a possibilidade de qualquer artifício. Comprovei que as pequenas ilustrações distavam 2000 páginas uma da outra. Fui anotando-as num livreto alfabético que não demorei a preencher. Nunca se repetiram. De noite, nos escassos intervalos que a insônia me concedia, eu sonhava com o livro. O verão declinava e compreendi que o livro era monstruoso. De nada me adiantou considerar que não menos monstruoso era eu.
que o precedia com olhos e apalpava com 10 dedos com unhas. Senti que ele era um objeto de pesadelo, uma coisa obscena que infamava e corrompia a realidade. Pensei no fogo, mas temi que a combustão de um livro infinito fosse igualmente infinita e sufocasse com fumaça o planeta. Lembrei-me de ter lido que o melhor lugar para esconder uma folha é um bosque. Antes de me aposentar, eu trabalhava na Biblioteca Nacional, que guarda 900 mil livros. Sei que à direita do vestíbulo, uma escada curva se afunda no porão, onde estão os periódicos e os mapas. Aproveitei o descuido dos empregados para perder o livro de areia numa das úmidas prateleiras. Procurei não me fixar a que altura nem a que distância da porta. Sinto um pouco de alívio, mas eu não quero nem passar pela Rua México. Acho que é isso.